Ora viva! Bom dia, minhas amigas e meus amigos. Está tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim. Nós por cá vamos bem, com a graça de Deus. Minhas amigas, hoje é quinta-feira e hoje é dia 5 de março. Está tudo aí encaminhando para a primavera. A temperatura hoje está bem baixinha, bem baixinha. Essa madrugada bateu 8 graus, sabem? Foi mas bem frio para nós, aqui, para os Açores. A gente teve a ver aqui para as 7 cidades bater 6 graus, pelo menos é o que diz na nossa aplicação. Não sei, pode ter sido menos, a sensação pode ter sido menos ainda. Só quem vive lá é que pode falar, não é? Cada freguesia, cada sítio é diferente. Está frio mesmo, minhas amigas. Enfim, com a esperança de que venha o sol durante o dia. Vamos a ver se aquece um pouco, mas vamos ter assim temperaturas baixinhas o resto da semana. Pronto, é aproveitar o restinho do inverno, não é? Fazer umas sopinhas, fazer umas coisinhas bem quentinhas para se ir comendo, não é? Para aquecer também o corpo por dentro. Minhas amigas, vamos tomar aqui um cafezinho à nossa saúde, à saúde da gente todos. Bora lá. Minhas amigas, eu hoje vou fazer uma coisa aqui no meu canal, vou gravar, não é como eu gostei. Tenho vindo a gravar todos os dias, tenho sempre uma coisinha para colocar. Eu tive aqui este mês de fevereiro, que se passou, com poucas visualizações a nível de... Sei que vocês também gostem de ver vlogs mais bem constituídos, mas lá está, cada pessoa tem a sua maneira de gravar, não é? E vocês sabem que quem tem 2 canais dentro da mesma casa, que é muito difícil de manter. Já custa a ter conteúdo. Às vezes a pessoa nem sempre faz coisas diferentes para gravar. Imaginam 2 canais. Sabe, e às vezes nós temos que dividir uma coisa para bem, uma coisa para outra e assim vai. Mas pronto, é o que eu tenho, não é? E como eu tenho sempre o livro da leitura, eu fico assim, eu tenho o que gravar e depois eu fico com dó, sabem? Porque realmente o José tem conteúdos mais variados. Porquê? Porque ele não tem nada assim para gravar, não se aproveitar coisas que eu dou e ele também para gravar. Pronto. E então ficamos assim um pouco divididos. Mas nós no canal dele a gente conversa mais, falamos mais sobre outras coisas, que eu sei que às vezes também vocês gostem mais pelas visualizações, já dá para ver. Infelizmente, uma coisa que eu achava que as pessoas gostassem também de ouvir a palavra. Não digo que não gostem, não estou reclamando, nem estou falando assim coisas que não é, mas nota-se nas leituras, nota-se em alguns canais que eu também vejo, que as mulheres fazem vlogs e têm também um dia por semana que elas guardem para fazer, para falar da Bíblia, para falar uma palavra. Elas abrem a Bíblia e falem o que o Espírito Santo fala com elas e elas vão e fazem naquele dia aquela palavra que tocou-lhes. E como eu já disse aqui há uns tempos atrás, tem boas visualizações nos vlogs, sabem? Elas têm boas visualizações, 12 mil, 13 mil,
E quando é a palavra de Deus é 800, 900 visualizações, sabe? É uma grande quebra. É uma grande quebra. E aí nota-se que as pessoas estão nem aí para a palavra de Deus, sabe? E é uma coisa que eu digo, Deus fará tanto para nós. Deus faz tanto pela gente. As pessoas fazem tantas promessas. As pessoas metem as mãos à cabeça quando acontece alguma coisa, sabe? E eu falo isso assim, porque eu acho que não é justo Deus fazer tanta coisa boa e não ser reconhecido pelo povo. Sabe, minhas amigas? Há uma coisa que as pessoas dizem assim, a palavra, outra vez a mesma coisa. Deus sabe, Deus vê, Deus assim. Não, mas a gente tem que falar na palavra todos os dias, porque para a gente ir mudando o nosso coração, para a gente ir mudando a maneira que a gente vê a vida, a maneira que a gente vê os outros, sabem? Ajudar uns aos outros, há tanta maneira, sabem? E então eu fico assim. Eu fico. Porque que logo Jesus faz tanto milagre, faz tanta cura. As pessoas, quando precisam, vão-te com ele e não dão a mínima trela à palavra. Porque a gente vê pelas visualizações, sabe? Não é? Eu não estou inventando, a gente nota, sabe? Mas pronto, o que é que se vai fazer? As pessoas, o mundo está da maneira que está. O mundo está da maneira que está. E as pessoas veem da maneira que o mundo está ficando. As pessoas veem as guerras que estão para aí, os inocentes que estão morrendo. As pessoas estão vendo nitidamente o que se está a passar, mas tem pessoas que não estão nem aí para o que se está a passar. Sabem? A gente deve de pedir tanto a Jesus para que haja paz no mundo, para que não haja mais guerra, porque assim os maiores fazem a guerra, mas quem morre e quem paga o povo, inocentes. Quem morre e quem está a pagar são os inocentes, com bombas e outras coisas, como está para aí. Vocês já viram como é que isso está? Vocês já viram que nós estamos entrando na Terceira Guerra Mundial? E não esquecer que a Ilha da Terceira está a base americana. E vocês sabem que no Médio Oriente, da maneira que se está a passar. E os Açores não vão ficar imunes, porque tem a base americana ali. Sabem? Enfim, minhas amigas, isso não está para brincadeiras. E as pessoas, em vez de se unirem, de rezarem e ouvirem a palavra para pedir a Nosso Senhor que as coisas melhorem, não querem saber. Sabem? Não é comigo, não é no nosso país, é os que se desenrascam. Sabem? Há pessoas que pensam assim. E dá dor de saber que há pessoas que não se importam umas com as outras. Uma pessoa fica assim sentida, sabem? Eu fico com dor das pessoas. Eu fico com muito dor das pessoas que são desprezadas, sabem? Que são humilhadas, que são injustificadas. Ou seja, eu fico assim, de boca aberta. De boca aberta. Era para mim não ficar, porque a gente vê da maneira que isso está. Mas eu fico. Como é que há pessoas que são tão... fazem tantas heresias com os outros, sabem? Fico tocada, realmente fico mesmo bem tocada. Mas pronto, olha, é o que tem, não é? Enfim, minhas amigas, de qualquer maneira, muito obrigada. Sempre, primeiro a Deus, e depois a vocês por verem aqui os vídeos e das outras pessoas também. E pronto, e vamos dar mais crédito também a pessoas que também falem da palavra, porque Jesus quer ser ouvido. Jesus quer se fazer ouvir. Jesus quer fazer parte da vida da gente. Não é só quando é preciso, é todos os dias, sabe? Para que o coração das pessoas vá amolecendo,
venham conhecendo a palavra e venham se ajudando uns aos outros. Enfim, minhas amigas, eu vou fazer uma receitinha aqui, muito simples mesmo. E depois vocês, se quiserem assistir, assistem aí ao resto do vídeo. Até já. Então, minhas amigas, chegamos agora ao nosso momento da palavra, nosso momento do dia mais importante, não é? Que é a palavra para nós sabermos como lidar com este mundo, com as pessoas, com a nossa vida, com os nossos obstáculos, com as nossas coisas que a gente tem que fazer no nosso dia a dia. Enfim, 5 de março, quinta-feira, 5 para as 8 da manhã. A leitura está em Lucas 16. O versículo está entre o 19 e o 31. E diz assim: Disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, que, coberto de chagas, estava deitado à sua porta, desejando saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Sucedeu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Quando estava nos tormentos da mansão dos mortos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua, pois sou atormentado nestas chamas. Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, ao contrário, recebeu males. Por isso, ele é agora consolado e tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os daí podem passar para nós. O rico disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à minha casa paterna, pois tenho 5 irmãos, para que os adverta disto e não suceda, virem também eles parar a este lugar de tormentos. Abraão disse-lhe: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele, porém, disse: Não basta isso, pai Abraão, mas se alguém do reino dos mortos for ter com eles, farão penitência. Ele disse-lhe: Se não ouvem Moisés e os profetas, também não acreditarão ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui, minhas amigas, está dito que ninguém passa de lá para cá. Sabem? Aqui diz que ele teve a sua oportunidade de ser em vida, de ter a oportunidade de ter visto a palavra. Ele teve a oportunidade de mudar o seu coração, que é o que é a palavra, o que é a palavra da Bíblia ou do Evangelho todos os dias. Para que é que serve esta palavra que Deus dá
nos evangelhos, quando se lê a oportunidade da gente mudar. Deus dá tempo às pessoas, para as pessoas mudarem, para as pessoas virem a Jesus e mudarem o seu coração, para se ajudarem, para serem servos uns dos outros. Certo? Por isso é que há certas leituras que diz que Jesus chama-os. Ou seja, diz aqui que ele teve oportunidade em vida, mas ele teve uma vida de rico. Ele não quis saber da palavra do Senhor. Ele quis só tomar conta do seu negócio, sabem? Tomar conta da sua pátria. A vida, enquanto lhe correu bem, teve sempre a tratar do que era benéfico, mas não tratou parte do seu coração em ser boa pessoa e foi parar ao inferno. E ele ali via que estava sendo atormentado e queria sair. Queria vir avisar a família. E o que é que Deus diz? Não importa vir avisar. A pessoa tem que mudar, mas é cá. Paga-se é cá. A gente, se não fizer as coisas boas uns para os outros, se a gente não se ajudar, se a gente não fizer penitência, se a gente não fizer sacrifícios, se a gente não rezar, se a gente não fizer certas coisas para Jesus, vamos acabar por ficar ignorantes, ficar pessoas que só querem saber de si, só querem olhar para o seu umbigo e para a conta de banco, e depois, quando morrem, são atormentadas lá. Por quê? Porque não fizerem a diferença cá. O juízo final, as pessoas acreditam, Jesus perdoa tudo, Jesus morreu por nós, Jesus perdoa tudo, Jesus me ama. Sabem, minha gente, Jesus te ama, sim, mas as consequências a pessoa depois tem lá. O juízo final para dar contas. Na nossa vida, vocês sabem, já devem ter visto no livre-arbítrio. Aquilo é um livro que a gente, tudo o que vai fazer durante o dia, vai escrevendo ali. O que a gente faz de bem e o que a gente faz de mal. Ali ninguém pode dizer, enganei-me. Não era para ter dito. Não, mas disseste. E está ali escrito. E a fatura que a gente vai pagar é, resumindo aquilo tudo, a pessoa paga o que está lá escrito. Sabem? Jesus deu-te a oportunidade para mudares aqui. Sabem? Por isso é que Jesus espalha muitas pessoas na terra, porque os padres e as irmãzinhas e os bispos e o Papa não está conseguindo chegar a tudo. As redes sociais, se as pessoas têm canal, têm Facebooks, aproveitem para partilhar a palavra. Sim, enquanto podem. Vocês nunca viram aquilo dizer assim, vigiai e orai. Para que é, minhas amigas? Para a gente orar pela nossa família, para a gente orar pela gente, orar pelas pessoas que nem gostam de nós. Sabem? Agora vamos ver aqui o resumo. Senhor Jesus, que nasceste pobre, viveste pobre e morreste pobre, ensina-me a arte de ter um coração pobre. Tu que estás na Eucaristia, em forma de total pobreza, no pão do céu, que se pode esfarelar ou até criar bolor. Dá-me a graça de aprender a ser pobre. Tu hoje estás em cada pobre, em cada doente, em cada Lázaro. Ensina-me a encontrar-te e a tratar bem de ti. Perdoa as vezes que tenho sido avarento, mesquinho, com coração duro, pouco sensível aos pobres, aos marginais, aos sem-abrigo. Converte-me, Senhor. Aqui temos a oportunidade, na época em que a gente está, que é a época da Quaresma, aproveitar que estamos num momento de reflexão e pedir ao Senhor para nos converter. Senhor, ajuda-me a ir à conversão.
ir ao teu encontro, ajudar as pessoas, sabem, os pobres, os marginais, os sem-abrigo. Jesus, vocês lembram-se da gente ter dito aqui esta semana que quem ajuda aos pequeninos ajuda ao Senhor. Então, quem ajuda às pessoas pobres, às pessoas que não têm nada, estão ajudando ao Senhor, estão a dar ao Senhor. Portanto, se vocês fazem, se ajudem, vocês estão ajudando ao Senhor. E Jesus vê toda a obra que vocês fazem. Jesus vê, não é preciso apregoar, não é preciso ir para o Facebook ou para o YouTube dizer assim, oh, é doer, não. Queres doar? O Pai do Céu sabe se ajudaste ou não. Sabe? Agora, se é uma instituição, se é uma coisa grande que se possa pedir ajuda a certas empresas, porque tem uma coisa grande que ali a gente faz para ajudar muita gente, aí pede-se e comunica-se, olha, estamos ajudando assim assim. Quem quiser doar, doa. Sabe, isso é diferente. Mas quem quiser fazer esmolas, façam, não importa a quem. Aqui falem pobres, sabe? Claro, não é? Mas a gente quer ajudar, ajude com o coração. Faça esmolas com o coração. Sabe, meus amigos? Eu sempre disse aqui, já não é de agora, que se tivesse possibilidades de abrir uma instituição, eu abria. Mas lá está, uma pessoa precisa de carro para se locomover, não é? Precisava de um carro, eu digo um carro, mas podia ser uma carrinha, não é? Que eu pudesse, eu fazia até em casa, se fosse possível, fazia em casa certas refeições e ia uma carrinha distribuir a quem está mesmo precisando, na rua, etc. Mas fazer porque eu sinto essa necessidade e não é de agora. Eu já venho dizendo isso há anos, para quem me conhece e está aqui há mais tempo no canal, e são coisas que me tocam e que me emocionam muito, porque é uma coisa que eu sinto no meu coração, que eu adorava que um dia pudesse fazer isto, uma coisa que um sítio que eu tivesse, que eu pudesse oferecer aquilo que eu tenho mesmo, fazia, acrescentava mais um pouco e doava. Tenho esta vontade tão grande, porque antes, minhas amigas, antes de ter canal, quando eu me mudei aqui para cima, que eu me mudei do Cruzeiro, eu, quando ia tomar banho, eu sentia uma coisa no meu coração, em que eu queria ajudar muitas pessoas, eu queria ajudar, sabe? Mas eu não sabia como. Eu dizia ao Senhor, eu não tenho para mim como é que eu vou ajudar os outros, em que sentido é que eu posso ajudar? E eu chorava, mas é chorar mesmo, chorava. Era uma vontade de chorar que eu tinha mesmo, porque eu não sabia o que havia de fazer. Depois eu criei o canal, depois depois chegou às minhas mãos o primeiro livrinho do Evangelho e acabou como está agora. Mas eu sinto, portanto, que eu sempre disse, se eu tirasse o Euromilhões, eu fazia uma casa, uma instituição muito grande para abrigar, e é quando eu fecho os olhos, eu imagino esta casa, imagino as pessoas lá dentro e eu ajudar. São coisas que me emocionam muito, sabem? Porque a gente deve se ajudar uns aos outros, sabem, minhas amigas? Não estou fazendo teatro, não estou fazendo não me estou servindo de vítima, não estou fazendo nada de mal. Estou sendo sincera. Sabem? Há uma coisa que eu gostava muito de fazer. Sabem? Enfim. Um dia, quem sabe, né?
Quem sabe? Vocês sabem que a minha casa é pequenina, que não tem transporte. Eu vejo-me amarrada a esse nível e às vezes eu fico sem. Tanto que eu queria fazer, mas não tenho meios. Sabem? E então eu fico assim, muito pensativa às vezes. Enfim, meus amigos, está tudo. Deus é que sabe, não é? Enfim, vamos agora então para a nossa leitura do dia, a palavra do dia, Deus. E hoje é 5. Vocês que me desculpem aqui o desabafo, mas é quando falo nisso. Diz assim: não basta ser bom, é preciso ser-o de tal maneira que quantos nos conhecerem tenham vontade de ser bons. Por isso, rezava com tanto acerto aquele menino, que pedia: Senhor, faz que os meus sejam bons e que os bons sejam simpáticos. Ou seja, não é só ser boa pessoa. A gente tem que fazer com as pessoas que estão à nossa volta sejam boas pessoas também. Sejam simpáticos, sejam honestos, sejam verdadeiros, sejam pessoas concretas, pessoas que querem ajudar-me. Sabe, minhas amigas? A gente está vivendo num mundo de trevas. A gente está vivendo num mundo que está morrendo tanta gente inocente. Tanta criança que morreu aqui esses dias com bombas. Achem isso justo. Sabem? Mas o que é que a gente pode fazer? Rezar para que haja paz no mundo. Rezar por essas pessoas assim, que não têm consciência, para ver se o coração delas mude e não responder com agressividade a elas. Elas não sabem o que é que estão a fazer. São pessoas que parece que estejam até possuídas até, sabem? Porque a pessoa realmente, se estivesse no seu juízo, não fazia o que está fazendo, sabem? Enfim, não só o que está a passar para aí para esses mentes, para esses países, e digo, não sabem o que é que estão fazendo, mentes putos, também a nível das pessoas que maltratam umas às outras, sabem? A pessoa também maltrata e mata outra pessoa só com a língua, sabem? Pessoas que não podem ver nada a ninguém, pessoas que dão-lhe que fazer o que o outro tem, sabem? Enfim, minhas amigas, é uma coisa muito séria. Minhas amigas, bora lá então agradecer por mais um dia aqui ao Senhor. Beba aqui o resto do café. Senhor, obrigada por mais este dia, obrigada por mais esta oportunidade, este fôlego de vida que nos deste, Senhor. Senhor, entra nas nossas casas, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, livra-nos de tudo ao mal, cobre com o teu manto, todas as medicações, todo o tipo de exames que forem fazer, todo o tipo de tratamentos, trabalhos, viagens, transportes, pessoas que estão muito confusas, cobre com o teu manto todo o povo que está com ansiedade, com medo, pessoas que estão com síndrome de pânico, pessoas que querem resolver situações de tribunais, de papéis de compra, de seja lá o que for, imigrantes, todas as pessoas que se sentem injustiçadas, todas as pessoas que estão no mundo, que querem que haja paz, todas as pessoas que querem fazer bem aos outros, Senhor, que acolha e que tenha sempre muita misericórdia, muita compaixão, e que o Senhor converta muitos corações nesta quaresma, que nós vamos conseguir
com o manto do Senhor, pedindo para que a misericórdia e a compaixão seja bem recebida, porque as pessoas estão tão divididas entre o mundo e entre as coisas que realmente devemos fazer. Há muita confusão nas mentes das pessoas, muita confusão, porque as pessoas ficam muito indecisas, realmente com perguntas. E porquê é que elas perguntam? Porque elas não sabem da verdade. Elas não sabem que para chegar ao Senhor basta se converter, basta se arrepender e pedir a compaixão e ter o arrependimento ao Senhor. O Senhor está sempre conosco, o Senhor está sempre no meio de nós. Que assim seja, Senhor. Nós iremos esperar para que o Senhor nos diga algo para fazermos uns aos outros, para nos ajudar uns aos outros. Porque nós viemos para este mundo para ser servos, para se ajudarem. No momento da Quaresma, vendo e ouvindo o que se passa no mundo inteiro, ficamos com o coração muito entristecido. Amém. E é verdade, minhas amigas, a gente fica muito tristes. A gente abre a televisão, a gente abre o computador, é notícias de um lado, é notícias do outro. A gente vê tanta coisa, tanta destruição, tanto alarme, tanto choro, tanta coisa que a gente fica mesmo com o coração destruído. Minhas amigas, muito obrigada a todos. Mais uma vez, vamos compartilhar, vamos fazer essas mensagens, essas leituras chegar a muita gente, para que a gente ajude os outros a chegar-se ao Senhor, para que elas também se convertam e tenham um coração bom e não ter maldade, sabem, com os outros, mas sem fazer o que Deus quer. Minhas amigas, a gente andando com Deus, a gente ajudando uns aos outros, Deus também abre-nos portas, a gente temos bênçãos, somos ajudados, não é? A gente ajudando uns aos outros, os outros também nos ajudam. Agradecer com palavras, hoje eu ajudo, amanhã, hoje tu ajudas, mas amanhã eu ajudo, sabe? Há muita maneira de chegar ao coração das pessoas. Há muita maneira de ajudar, muita maneira, sabe? Não é só meio monetário, há muita maneira de se doar ao outro, de fazer muitas coisas, sabem? Enfim, minhas amigas, muita saúde, muito obrigada e até amanhã, se Deus quiser.